Boa noite a todos, e tenhamos um bom ano de gestão no Maristela esse ano. A gente, então, vamos abrir a Assembleia às 19h38, já estamos com 22 síndicos presentes. Vou citar, se porventura tiver algum síndico ou subsíndico que não foi citado, por favor, se pronunciar, só para me colocar aqui. Então, nós temos presentes síndicos do bloco 26, do bloco 3, do bloco 1, do bloco 38, do bloco 27, bloco 31, bloco 37, bloco 11, bloco 16, bloco 32, bloco 14, bloco 13, bloco 29, bloco 4, bloco 50, bloco 6, bloco 18, bloco 9, bloco 36, bloco 21, bloco 25 e bloco 46. Algum bloco que não foi citado? Está presente? Bloco 50 está presente. 39. Ok, Miri, 39. Então, 23 síndicos. Paulo, não escutei você falando boa noite. Eu não escutei você falando 26. O 26 foi o primeiro, Ellison. Ah, me desculpa, então. Ok. Bloco 50? Foi citado. 50 não tem jeito, né, presidente? Bloco 44. Dorinha, 44. Bloco 8 também. Bloco 17. Bloco 8, Edson. Bloco 17. 17 foi colocado, Beth. Bloco 48. Como é que eu falo aqui? Ok, 48. 31, Tereza. Bloco 7. Bloco 7 anotado. 31 já foi falado, Tereza. Ok. Gente, nós vamos iniciar a Assembleia com o seguinte Bloco tópico. 49, boa noite a todos. Boa noite, 49, ok. Estamos com 28 síndicos presentes no momento. Então, os temas da pauta de hoje é a prestação de contas de 2024, o orçamento de 2025 e assuntos diversos. Geralmente, a gente sempre apresenta o orçamento para o ano seguinte, no mês de novembro, e a gente sempre faz a votação sempre na última assembleia do ano. E aí, infelizmente, o ano passado não foi possível cumprir com esse cronograma. Em compensação, o fato de apresentar o orçamento 2025 no mês de janeiro ajudou a gente a ter muitos números fechados, né? Ter todo o ano fechado, fazer todo o estudo do ano, ter o valor do seguro que foi renovado de forma correta, ter o orçamento dos extintores de forma correta, como está sendo feito agora, saber o valor correto do salário mínimo para poder colocar para aqueles contratos que estão atrelados ao salário mínimo. Então, muitas das despesas que entram no orçamento do ano, a gente conseguiu ter esses números com precisão. Fechando o ano também, a gente consegue, com precisão, ter a média das despesas da folha de pagamento e dos seus encargos com o ano completo. E quando a gente fazia com fechamento de novembro, a gente trabalhava com dezembro do ano anterior até o mês de novembro. Então, às vezes a gente tinha algumas inconsistências em relação a esses valores, e às vezes a gente até projetava valores maiores para compensar às vezes, com alguma diferença de valores. Então, a gente vai um pouco com a prestação de contas. Todo o material que vai ser apresentado aqui hoje, vocês irão receber até terça-feira da semana que vem, o material impresso, então todos os síndicos irão receber esse material impresso, mais uma planilha atualizada de todos os processos judiciais com movimentação até o mês de dezembro. A planilha a gente não vai apresentar aqui hoje, em função
proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem nome de pessoas e tem as unidades dos apartamentos. Anteriormente foi me questionado por que fazer a abertura da planilha dos processos de forma integral? Não deveria passar só a planilha específica para o bloco? Não, porque a gente tem que prestar contas de toda a movimentação processual e também a recuperação dos atrasados dos condomínios externos representam também por 50 blocos, né? Então, esse dinheiro é utilizado em todo o condomínio. Então, por esse motivo, independente do bloco ter processo ativo ou não, é necessário estar prestando contas para se saber qual que é o valor da inadimplência e quanto dessa inadimplência está sendo cobrado de forma judicial. Felipe, vamos apresentar lá a composição de saldo, por favor? Então, gente, a nossa composição de saldo, a gente fechou o ano com um saldo de 88.420,14, né? E aí a discriminação nas contas, né? No Itaú, na Caixa Econômica Federal, no PagBank e no PJ Bank. O PagBank a gente está centralizando multas, né? Os valores arrecadados de multas e também o passivo trabalhista, né? Então, a gente fechou o ano aí com 88.420,14. Pode descer um pouquinho, Felipe? Aí a gente fez a discriminação desses 88, então saldo disponível em caixa, 7.264,82. Obras de revitalização, né, que ainda tem em caixa, 25.988,53. A informação que eu obtive hoje, que é a revitalização dos muros externos e mais alguns serviços internos que tinham que ser feitos, estão sendo finalizados ainda essa semana, né? Então, a gente deve ter uma alteraçãozinha nesse saldo, mas certamente irá sobrar um pouco desse recurso que estava sendo para poder utilizado no ano de 2024. O total arrecadado das multas por descumprimento do regimento, em 2024, o total acumulado foi de 40.166,79. E aí, o que foi aprovado no colegiado de síndicos no ano passado? Então, no fechamento de janeiro, esse 40 mil já entra para obras de revitalização, e aí, ao longo do ano, o que for necessário a ser feito no condomínio, apresenta-se no colegiado, o colegiado aprova, e aí começa a ter os recursos. E aí, as multas que forem arrecadadas em 2025 vão ser juntadas, vão ser aplicadas, e aí no final de 2025 para 2026 utiliza também com obras de revitalização no condomínio. E aí a reserva do passivo trabalhista, que foi juntada, né, ao ano no valor de R$15 mil. Então aí fechando aí o total de 88.420,14. Pode ser, Felipe. Nas informações gerais, a gente fechou a inadimplência o ano passado em 5,77. A gente tinha uma meta de 5,50. Essa meta foi falada no ano passado, a gente vem persistindo ela nos últimos 2 anos. É uma meta extremamente ambiciosa, e aí foi o ano que a gente conseguiu chegar um pouco mais próximo da meta. A inadimplência só do mês de dezembro foi de 16,49 e a de novembro, né, que é a do mês anterior, 17,99. Então, a nossa inadimplência acumulada com juros, multa, correção, honorários advocatícios e custas judiciais, ela está no valor de R$ 1.202.779 e ela simples, sem nenhum tipo de correção, no valor de R$ 676.622 reais. Esse é Felipe. Aí a gente tem, em 31 de dezembro, 180 unidades com pendências financeiras no condomínio, equivalente a 1.774 boletos. E aí a gente faz uma discriminação, porque às vezes a gente assusta. Pô, 180 apartamentos devendo, 1.774 boletos, então lá, 77 unidades, apenas 1 mês de atraso, 30 unidades com apenas 2 meses de atraso e 13 unidades com apenas 3 meses de atraso.
a gente tem 57 processos judiciais ativos, sendo 24 processos em cumprimento de acordo, né? Foi feito acordo com o condomínio homologado em juízo, e aí está sendo cumprido, e 33 processos que estão em fases diversas de execução. Então, dessa nossa inadimplência apresentada aqui agora para vocês, 82,27 dela já está judicializada, está sendo cobrado na Justiça. Nós temos 30 unidades inseridas no Serasa, que significa 82 boletos. A gente apresenta também a inadimplência dos blocos, e aí, ponto positivo, bloco 12 e bloco 21 foram blocos que tiveram 0% de inadimplência, que até 31 de dezembro todo mundo pagou rigorosamente em dia. E blocos que tiveram próximo da inadimplência zero, que às vezes ficou um boleto de condomínio, às vezes 2 ou às vezes 3 boletos de condomínio de todo o bloco durante o ano, aí ficou com essa inadimplência de 0,52 e 1,04, que são os blocos 7, 9, 24, 10 e 20, que se aproximaram aí bem próximo da inadimplência zero. A média da inadimplência em Belo Horizonte, feito pelo Jornal do Síndico, é em torno de 15%. Então, a nossa inadimplência, de um modo geral, ela está bem abaixo da média que a gente tem aqui em Belo Horizonte. E aí, Feliz, desce um pouquinho. Aí nós temos alguns blocos que a gente colocou em vermelho, que esses aí superaram os 10% de inadimplência, né? São bloco 23 e 36. Esses dois blocos, essa inadimplência já está judicializada. Bloco 13 e 22, também essa inadimplência dos dois blocos está judicializada. Bloco 27 e bloco 41. Bloco 27, ele tem uma situação atípica de uma unidade que ela já está inadimplente de forma contumaz já há alguns anos, mas os proprietários faleceram, não foi aberto inventário, e aí a gente estava com a dificuldade de entrar com ações com esse tipo de apartamento. Nós temos 3 casos no Maristela dessa forma, onde marido e mulher faleceram, e aí os herdeiros não fizeram inventário. Aí eu fiz uma pesquisa esse ano, a gente comprou algumas literaturas, a gente conseguiu ler, pesquisar, e aí a orientação que a gente teve nessas pesquisas que a ação judicial tem que entrar contra os herdeiros. Então, esses apartamentos, a gente está pegando informações, levantando o atestado de óbito, e aí a gente vai nomear aí qualquer herdeiro, e aí entrar com ação judicial de execução contra o herdeiro, e independente se vai ser feito o inventário ou não, o trâmite do processo vai correr de forma normal. O bloco 4 é um bloco que a gente não tem ação judicial, mas foi bem atípico de algumas unidades, são várias unidades pendentes, aí por isso que ela chegou no percentual que ficou em vermelho esse ano, mas nos anos anteriores isso nunca aconteceu, mas aí já tem um trabalho iniciado pelo síndico do bloco e pela gente, e aí já está sendo feito contato com esses moradores para ver se a gente consegue, pelo menos que o condomínio do mês comece a ser pago em dia e depois a gente fazer a recuperação dos atrasados. O bloco 5, o bloco também, que o ano passado também estava nessa lista de maiores inadimplências do bloco, todos os processos também já estão judicializados, sendo que um já até fez um acordo judicial, a gente só está esperando a homologação. E o bloco 26 também estava nesse mesmo formato no ano passado. Existe um devedor contumaz no bloco, já tem uma ação judicial em andamento já há alguns anos, já houve penhora do apartamento, já foi feita a restrição no registro de imóvel, e aí houve uma entrada de um embargo em dezembro, que ainda não foi apreciado para o juiz, porque no registro do imóvel ele consta como solteiro, mas parece que ele tinha uma união estável já de alguns anos atrás, e aí a esposa entrou com esse embargo, tentando salvar 50% do patrimônio
dela, e que os outros 50% pudessem ser executados e do leilão. Então, essa é uma unidade que está caminhando para ir para leilão esse ano. Mas aí o juiz vai averiguar se ela tem direito aos 50% ou não. Mesmo que ele dê a ela o direito de 50%, no leilão, primeiro se tira a dívida. Se sobrar, 50% é dela. Se no leilão o valor arrecadado for só o suficiente para poder pagar a dívida, aí ela vai ficar com 50% de nada. Consegui, Felipe? Aí depois vocês vão verificar a arrecadação geral dos boletos, mês a mês. Se manteve, às vezes, com um mês um pouco mais, um mês um pouco menos, mas na hora que você dividir os 4.279.000 por 12, a gente vai verificar que ficou bem na média, né? O primeiro semestre ficou com arrecadação um pouquinho menor em relação ao segundo semestre. Então, a gente manteve uma arrecadação média no ano passado. Créditos negociados, né? Então, esses créditos negociados são aqueles judiciais e extrajudiciais feitos com a administração. Então, finalizando em 31 de dezembro, créditos negociados no valor de 764.470,25. Se a gente comparar 23 para 24, a gente vai verificar que o número de acordos subiu um pouco mais do que o dobro. O que a gente acredita que aconteceu esse ano com mais negociações? Ficou combinado no colegiado no ano passado que todo o acordo judicial, se na entrada fosse suficiente para pagar o condomínio interno à vista, a gente só comunicaria o síndico do acordo. Se porventura a entrada dada, ou se não tiver entrada, passa-se para o síndico do bloco, ou o síndico faz uma reunião interna com os moradores, ou ele agenda uma reunião interna com a presença do jurídico e de representante da comissão executiva, e aí esse acordo tem que ser aprovado pelos moradores do bloco. Isso trouxe, primeiro, uma divisão de responsabilidade, segundo, o sentimento de pertença por parte dos condôminos. Às vezes, isso trouxe um certo constrangimento para o inadimplente, e algumas vezes, ele conseguiu fazer os pagamentos à vista para evitar esse tipo de constrangimento. Então, a gente acredita que esse trabalho feito, administração, comissão executiva, jurídico, síndico e o condômino, né, juntos, né, para a solução dessas negociações, foi o responsável aí para que a gente pudesse dar uma virada de chave e negociar mais do que o dobro do débito de acordos realizados no final do ano. Vamos lá, Felipe. Aqui são os acordos recebidos, né? O valor total de 2024 foi um pouco menor em relação ao de 2022. Quando a gente coloca aqueles créditos negociados, são créditos ainda a receber, né? Por isso que a gente coloca lá o valor de referência e o valor final. Às vezes a gente fala, Paulo, nós temos acordo lá até 2034, como é que é feito isso? É feita uma planilha, às vezes a pessoa pode pagar, às vezes, 300, 400 reais por mês, às vezes o bloco aprova, mas essa tabela é corrigida 1% ao mês. Então, às vezes, ele paga lá 500 reais por mês fixo, mas já está calculado 1% ao mês, como se o dinheiro tivesse aplicado, e aí os juros é juros sobre juros. Vamos lá, Felipe. Aqui a gente trouxe mês a mês os saldos gerais dos blocos, né, a somatória de todo o saldo de 31 de dezembro. Infelizmente, o Itaú não disponibilizou ainda os extratos das poupanças dos blocos, então, se sair até amanhã ou até sábado, a gente coloca no informe do condomínio o saldo total dos blocos. Por que a gente começou a adotar, passar mês a mês, o saldo dos blocos? Porque a partir do momento que a gente verifica que também, às vezes, existe um crescimento do saldo
do condomínio geral. A mesma coisa acontece com os blocos. Parecer, Felipe? Nos últimos meses, a gente começou a apresentar a inadimplência dos últimos 24 meses e dos últimos 12 meses, né? Então, nos últimos 24 meses, 4,39, e aí, nos últimos 12, né, coincidiu lá, é o mesmo período que a gente verificou, né, deu 5,83. Por que isso? Na discussão da alteração do regimento interno, foi falado em algumas oportunidades do porquê que não se procurava uma garantidora, por que o condomínio não terceirizava esse tipo de arrecadação, por que o condomínio não precisava... a garantidora, ela te garante uma receita fixa, né, e ela mesma faz a cobrança de condomínio. Então, aí a gente está mostrando, através dos percentuais, que não compensaria, né, uma garantidora no condomínio, que certamente ela cobraria um deságio nosso hoje em torno de 6%. E outra coisa, essas unidades, igual eu citei, que é necessário fazer inventário, etc., esse tipo de problema as garantidoras não pegam, elas só pegam realmente imóveis que não tem nenhum tipo de pendência judicial, pode até ter financiamento bancário, etc. Então, parte da nossa inadimplência está nessas situações. Então, não vale a pena a gente pensar em ter garantidor. E com o aumento da Selic, já no final do ano passado, com a tendência da gente ter esse aumento no primeiro trimestre de 2024, certamente esses juros, certamente esses deságios serão ainda maiores. Vamos lá, Lídia. A inadimplência acumulada, né? A gente vem aí mês a mês, então isso é normal. Janeiro, fevereiro, março, a gente tem uma inadimplência acima de 10%, e aí no decorrer do ano a inadimplência vai baixando. Aí a gente apresenta aqui a inadimplência dos últimos 10 anos, né? Apesar da gente não ter alcançado a meta, a inadimplência de 2024 foi a menor inadimplência nos últimos 10 anos, né? A gente tinha uma inadimplência lá em 2015, que foi 5,95, né? Aí em 2024 a gente chegou aí a 5,83. Aí a gente traz aqui também, de 2015 até 2024, a arrecadação geral, né, da anual da emissão dos boletos, né, lembrando que nessa arrecadação está condomínio externo, está condomínio interno, está multa, está convites, etc., né, então, todo o valor geral aí porque às vezes analisa 4.200.000, acha que é todo condomínio externo e não é. Aí a gente apresenta o patrimônio do condomínio. Então, o que foi adquirido do imobilizado dos últimos 5 anos? Foi no valor de 542 mil reais, né? Aqui não tem aquela depreciação contábil que normalmente se faz, mas a gente está trazendo o que foi adquirido nos últimos 5 anos. E aí a avaliação dos imóveis do condomínio. Essa avaliação comercial é feita pela empresa do nosso sistema Superlógica. Eles têm um estudo sobre metragem, metro quadrado da região, conseguem avaliar a variação da região. Então, são através disso que eles têm no sistema, coloca a localização do imóvel e aí dá o nosso valor comercial. Então, todas as lojas, né, todo aquele complexo do centro comercial foi avaliado em R$ 2.550.000. E a avaliação do IPTU 2025 de todo o centro comercial foi avaliado por R$ 1.213.000. Em relação ao casarão, a avaliação comercial foi de R$ 430.000 e a avaliação do IPTU está em R$ 210.521. Pode descer, Felipe. A área de lazer, né? A avaliação comercial
o valor de 3.275.000, né? E a avaliação de IPTU de 1.063.000. A área educacional, que é a antiga creche, que hoje é alocado para o Inovar, a avaliação comercial está em R$1.490.000 e a avaliação do IPTU no valor de R$588.000. Então, o total do patrimônio do condomínio, né, dos bens imóveis com o nosso imobilizado, ele passou aí de 8 milhões, né, R$8.287.000. O nosso passivo trabalhista, se a gente fosse demitir todos os funcionários em 31 de dezembro, qual que seria o custo, né? Então, o custo em 31 de dezembro estava no valor de 262.630,77. Comparado com 23, ele estava no valor de R$196.000. Por que o crescimento? Nós temos muitos funcionários antigos, né? A cada ano trabalhado, o saldo do fundo de garantia equivale a 1 mês de salário do trabalhador, né? Esse saldo também é corrigido, e aí desse valor corrigido você tira os 40%. Então, por isso que a gente fez uma discriminação. No TRCT, qual seria o valor? 158.000, e a multa do fundo de garantia, 104. O objetivo de 2024 era a gente ter um passivo trabalhista, uma reserva de trabalhista um pouco maior, mas foi feito um estudo no orçamento, como se a gente tivesse pagamentos daquele empréstimo dos equipamentos que hoje são utilizados pela Tente Portaria. A previsão é que a gente finalizaria o financiamento no mês de março, só que o financiamento finalizou no mês de setembro. Por que deu essa divergência de 6 meses? Quando contratou-se um empréstimo, teve uma carência de 6 meses, né? E aí sim depois houve o pagamento, iniciou o pagamento do financiamento. E aí a gente esqueceu que tinha esses 6 meses de carência e por esse motivo a gente ainda pagou mais 6 meses, aí por isso que só no mês de outubro, novembro e dezembro que a gente conseguiu fazer a reserva trabalhista. Felipe, agora a gente pode só entrar lá no balancete, por favor. Esse balancete, né, vocês vão verificar, né, pode ser, vamos lá para o final. E aí vocês vão verificar que o saldo constante aí é o mesmo saldo lá da composição que a gente apresentou, fechando tudo em 88.420,14, e as discriminações dos saldos são idênticos ao colocado lá na composição de saldo. Vamos lá para as planilhas. Aqui são as planilhas das despesas gerais do condomínio externo do ano de 2024. A gente teve um total de 2.732.465,51. Então, esse foi o total de despesas exclusivas do condomínio externo no ano de 2024. Então, depois vocês vão analisar as planilhas com calma depois. Aí vocês vão verificar, novembro e dezembro, eles estão com valores maiores do que a média dos meses anteriores em função do 13º. Então, aí vai ter um crescimento novembro e dezembro dos gastos de salário, né, primeira e segunda parcela, e também isso reflete nos encargos sociais, que a gente também tem um aumento do recolhimento do fundo de garantia relativo ao 13º, e também do INSS no mês de dezembro, que também se paga no mês cobrado do INSS. Depois vocês vão receber a planilha comparativa. Que aí a gente atinge os últimos 5 anos, de 2020 até 2024, né? O saldo total de 2.732.000 bate com aquela discriminação.
Então, aqui está condensado por setor, né? Portaria, área de lazer, conservadora. É interessante vocês também verificarem os percentuais, né? De um ano para o outro, para poder verificar se manteve na média ou se houve algum tipo de crescimento da despesa. Essa planilha, que é o total de receita bruta e de despesa bruta, ela até foi solicitada pelo Conselho Fiscal, e eu acho que em 2023 a gente começou a fazer esse levantamento, então a gente consegue verificar se o nosso saldo vem crescendo mês a mês, e ele tem que crescer. Por que ele tem que crescer? Porque você começa a pagar o condomínio, começa a fazer arrecadação mês a mês, está com projeção de 10º, está com diversas projeções, e aí ela vai crescendo e chega no final do exercício, ela tende a cair um pouco. Houve crescimento quando a gente parte de abril a maio, isso foi repercussão de recuperação de créditos, de acordos judiciais, e aí por esse motivo que houve esse crescimento de saldo. Esse balancete de despesa não operacional são despesas que realmente está no nosso balancete, mas ela não é despesa. Por exemplo, repasse condomínio interno, ela não é despesa. Estorno, que às vezes algum pagamento indevido que é devolvido, reembolso de honorários de recuperação de crédito e reembolso judicial. Por que ele não é despesa? Porque quem paga esses honorários é o devedor, né? Então é só feito repasse. Isenção de síndicos não é despesa, né? Copasa blocos, CEMIG blocos e taxa de cobrança. Então, se a gente pegar o total dessa despesa operacional de dezembro, com o total de despesa daquela planilha nossa do condomínio externo, você vai verificar que bate com o total de despesas que a gente apresentou naquela planilha anterior. Aí vocês vão ver agora a outra planilha de receita discriminada. Isso aqui também foi pedido pelo Conselho Fiscal em 2023, para se entender, porque quando a gente falou lá em 4 milhões de arrecadação de boletos, às vezes assusta e vai perguntar, mas o que vocês fazem com tanto dinheiro? Então aí a gente faz a explicação aqui discriminada, o que é condomínio externo, o que é condomínio interno, o que é juro, multas e atualização, né? Esse outros, desce só um pouquinho, Felipe. Aqui só por exemplo, reembolso blocos, né? No valor de 131.409,19. O que é isso? Porque recebe o condomínio interno, repassa para o bloco. Depois precisa pagar a conta de luz do bloco, precisa pagar a conta da Copasa. Aí sai o dinheiro da poupança e entra para o caixa do condomínio. Então, essa é uma receita não operacional, mas ela entra no total. Então, quando você vê dezembro com movimentação de 520 mil, né? O que vocês fizeram com 520 mil? Mas esse valor de 131 mil é um dinheiro que ele entrou, foi para o bloco, depois voltou de novo para a conta do condomínio para poder pagar as despesas internas do bloco. Felipe, eu te mandei agora há pouco uma planilha de orçamento que eu não tinha te mandado antes. Aí, gente, foi feito o estudo do orçamento desse para 2025. Como é que foi feito esse estudo? Nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, a gente teve aquele problema do cálculo que foi feito errado, desconsiderando o desconto do condomínio, para quem pagava o condomínio em dia. Aí, o ano passado, diminuiu o desconto de 15% para 5%, né? Foi feita uma adequação no valor do condomínio externo
para que ele fosse suficiente para poder pagar as despesas, e aí a gente verificou que a atualização foi importante, e por isso que o condomínio conseguiu recuperar a saúde financeira. E aí, como é que foi feito esse estudo? A gente pegou o caixa fechado de janeiro a dezembro, pegou a média das despesas, igual, por exemplo, Copasa, Portaria, pegou a média dela da despesa, e aí o índice que a gente colocou de reajuste foi o mesmo do reajuste dos funcionários, se eu não estiver enganado, acho que foi 6,87. Então, o mesmo que o sindicato deu para os funcionários, a gente utilizou na média de Copasa, CEMIG, Sinistro. O da Atende não, ela teve um reajuste em outubro, que é pelo IGPM, então aí a gente colocou o valor real. Salário dos funcionários. De janeiro a outubro, a gente pegou o fechamento do salário dos funcionários, achou a média e aplicou o 6,87. Novembro e dezembro, a gente pegou a média e não aplicou nada. Por quê? Porque novembro e dezembro já estava com o salário atualizado pelo sindicato. E aí, novembro e dezembro já tem a primeira e a segunda parcela do 13º dela inseridas. Então, a gente pegou a média desses 2 meses com a média dos 10 meses, juntamos as duas médias e aí dividimos por 12, e aí a gente aplicou a previsão de gastos dos zeladores e das provisões, no caso da portaria, e nos demais setores do condomínio. Depois vocês podem fazer uma verificação entre o orçamento proposto, vamos lá, por exemplo, aqui na portaria. Então, dentro do orçamento, a portaria está custando 21,34%. Se vocês depois forem fazer o comparativo com aquelas despesas comparativas com fechamento de 2024, você vai verificar que dentro do orçamento previsto para 2025, essa média está se equivalendo. Às vezes, em alguns casos, um pouquinho menor, às vezes, em alguns casos, um pouquinho maior. Mas a média, ela está bem parecida. Então, a portaria, proposta orçamentária, 21,34%. A área de lazer, que sempre, às vezes, tem uma certa polêmica, eu não uso, acho que o condomínio externo é para a área de lazer, não é. O custo da área de lazer é de apenas 10,48%, né, dentro do custo todo. A conservadora é a nossa maior despesa do condomínio, né, no valor, no percentual de 30,87%, só reforçando que junto à conservadora você tem os funcionários que faz a limpeza interna dos blocos, que faz a limpeza externa. Dentro do custo da conservadora a gente tem material de limpeza, a gente tem a jardinagem, que tem despesas com combustível, a gente tem os carroceiros, que agora no início, até mais ou menos no mês de março e abril, é onde os custos ficam maiores para o recolhimento das folhas. A gente tem em bolsa 4 blocos que utiliza para poder fazer a limpeza das lixeiras, então a gente tem esse custo. A gente tem um custo da detetização, que o ano passado, eu estou na dúvida se foi 2 vezes, esse ano vai fazer 3, ou se foi 3, esse ano a gente vai fazer 4, então a detetização vai ser um pouco aumentada para esse ano, e aí despesa de EPI, limpeza de caixa de gordura, que a programação, se eu não estiver enganado, são 4 por ano. As podas, o ano passado, a gente teve um custo um pouco maior, mas também tinha muitos anos que não fazia podas no condomínio. Paulo, mas 2025 não vai fazer poda como foi feito em 2024, concordo. Mas o primeiro engenheiro da regional que visitou o condomínio, que deu autorização para o corte das árvores, ele sugeriu algumas mudanças para que a gente pudesse melhorar a vida útil dessas árvores. Só que, infelizmente, no momento que a gente solicitou que a regional fizesse a vistoria de comprovação, e era no momento dele das orientações, ele foi transferido de regional. Então, a gente vai procurar alguém especializado que possa estar
sugerindo o que a gente pode fazer com as atuais árvores para que a gente possa melhorar o nível de qualidade delas. Então, por esse motivo, a gente manteve a média da despesa do ano passado para o custo desse ano. Vamos lá, Felipe. As despesas gerais, né, são as que a gente respeita dos anos anteriores. O que ela tem de alteração em relação ao ano passado? O orçamento desse ano a gente vai apresentar no mesmo formato que a gente apresentou dos anos anteriores, mas na prestação de contas a partir de janeiro, a gente vai fazer algumas modificações e essa despesa geral vai diminuir os itens e parte dela vai lá para a despesa da administração. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual que é a despesa da administração? E aí, às vezes, a gente apresenta o custo da folha de pagamento dos funcionários da administração. Mas o correto é a luz da administração, a despesa do IPTU, você tem jurídico envolvido, você tem contabilidade envolvida. Então, você tem um monte de despesas que faz a administração funcionar. Então, a gente vai colocar parte dessas grandes despesas gerais lá no custo da administração e é uma tendência dela diminuir aqui na quantidade. Os honorários que estão atrelados a salário mínimo foram colocados aqui, previstos de acordo com o salário mínimo vigente desse ano. O passivo trabalhista, que estava no valor de R$5.000 o ano passado, a gente passou para 7, para que a gente conseguisse ter uma arrecadação final em 12 meses com o valor já aplicado, que a gente pudesse passar da barreira aí dos R$100.000, para que a gente aí, no máximo, em 3 anos, a gente consiga ter de aplicação um valor superior ao passivo trabalhista, né, para que, se um dia o condomínio quiser terceirizar todos os serviços, né, para poder terceirizar, você tem que mandar os funcionários embora. Então, a gente precisa ter esse dinheiro em caixa. E aí, uma outra despesa que eu estou solicitando aqui, porque o jurídico hoje não existe pagamento de honorário para o jurídico, né? A recuperação de crédito, quem paga é o devedor. E aí eu estou solicitando uma ajuda de custo do valor de um salário mínimo de 1.528. Por que essa ajuda de custo? A gente teve no ano de 2024 algumas ações de juizado de pequenas causas, que a gente faz a defesa. Então, o condomínio como réu, né, não é cobrado honorário. E essa ajuda de custo eu quero ampliar a partir de fevereiro aqui no escritório, mais um advogado dentro do escritório, e esse advogado ficar exclusivo com acompanhamento diário das intimações do Maristela via diário oficial. A partir do momento que tiver as intimações, verificar se é uma movimentação simples do processo, mas se não é uma movimentação simples, que depende da atuação da gente, que depende de fala da gente, eu ser acionado, e para que a gente pudesse dar um pouco mais de agilidade no andamento dos processos. E, ao mesmo tempo, solicitar essa ajuda de custo de um salário mínimo para o jurídico, também assumir o compromisso de, no final do ano que vem, o número de valores de acordos judiciais serem superiores ao que foi recebido nos últimos anos, né? O ano passado eu tinha falado que a gente tinha investido em inteligência artificial para a agilização dos processos. Isso, no nosso trâmite, houve uma melhoria, a gente consegue fazer ações judiciais, contestações, algumas coisas nesse sentido, com mais rapidez, né? É óbvio que eu tenho o costume de utilizar a inteligência, analisar o que eu concordo, fico, o que eu não concordo, eu retiro. Eu acho que a inteligência ela tem que ser utilizada para agregar o trabalho, não fazer o trabalho, porque às vezes muitas pessoas acham que a inteligência é para poder fazer o trabalho. Eu acho que, na minha opinião, ele tem que me ajudar a fazer o trabalho. O que eu concordo, eu sigo. O que eu não concordo, eu excluo. Então, por esse motivo, eu estou pedindo essa ajuda
de uma ajuda de custo para poder ter mais uma pessoa efetiva acompanhando diariamente os tratamentos processuais, mas também mostrando daqui a um ano que houve aumento na arrecadação, aumento nas cobranças judiciais para poder justificar essa ajuda de custo. Vamos lá, Felipe. Centro comercial, né? Eu coloco esses valores, mas eles estão embutidos lá nos aluguéis das lojas, com exceção do IPTU da loja da administração 1 e 2, né? Nas lojas a gente também cobra um valor de condomínio, porque é feito limpeza lá, tem um gasto de Copasa, de CEMIG, mas os valores que estão de despesas aqui, em grande parte são arrecadados lá pelos lojistas. A diferença da arrecadação é aí a parte que a administração ocupa. O imobilizado, os valores comparados com anos anteriores, ele caiu drasticamente, né? Então a previsão aí de R$ 1.000 mês. Manutenção, né? Também feito a média do salário dos funcionários, etc. Gasto material de construção, manutenção de um modo geral, locação de máquinas e equipamentos, a gente pegou a média do ano passado e também aplicou 6,87. Os extintores, esse ano ficou com um valor menor do que o ano passado, porque fizeram uma negociação essa semana com uma nova empresa, com um orçamento menor do que o fornecedor anterior, e aí por isso que a gente já colocou já o valor um pouco maior. A brigada de incêndio, o valor previsto para o ano passado ficou muito aquém do que realmente a gente gastou, né? E é uma tendência da gente conseguir nessa arrecadação fazer pelo menos uns 2 treinamentos, o ideal que fosse 3 durante todo o ano com a nossa brigada de incêndio. O ano passado foi feita uma reciclagem, foi feita uma atualização do cadastro junto ao Corpo de Bombeiros, mas a gente precisa efetivamente ter um treinamento do lado externo do condomínio, simular um incêndio e qual vai ser a providência de cada brigadista, né? Então, a gente precisa fazer esse treinamento na prática, né? Para que, tendo alguma eventualidade, a gente pensa em segurança. E aí, o ano passado, foi previsto um valor de CFTV que não foi usado, mas, em compensação, ele foi utilizado lá na brigada de incêndio, né? Então, à época, o ano passado, internamente, junto à comissão executiva, se pensou em algumas soluções em relação à questão do CFTV, então, certamente, logo nos princípios aí do início do ano, acredito que esse assunto deva voltar para colegiado para dar um direcionamento sobre o CFTV. Tinha sido falado numa parceria com os blocos, né? Aqueles blocos que tinham CFTV, inicialmente para os blocos mais localizados nas lixeiras, depois, num segundo plano, os blocos com melhor localização para a área externa, mas eu acho que aí a comissão vai voltar de novo com esse assunto para o colegiado. A despesa da administração, aquilo que eu falei, hoje só está os funcionários com os encargos, mas a gente depois vai fazer uma modificação nisso, colocando sistema superlógica, contabilidade, folha de pagamento, despesa de CEMIG, telefone, material de escritório, etc. Tudo que é relativo à administração, a gente vai colocar. E, por último, as despesas aí do Serasa e custas processuárias. Esses valores estão um pouco maiores do que previsto para 2024, mas no ano passado a gente gastou muito com Serasa e custa processual. E aí a gente acredita que são despesas que você tem, mas você tem o retorno. Então, dentro daquela parceria que eu comentei com vocês, né, administração, comissão executiva, jurídico, síndico e moradores, que a gente conseguiu dobrar o número de valores
negociados, mas muito também está atrelado ao Serasa e também está atrelado ao valor, às distribuições das ações judiciais. Falando que no momento que a gente faz as negociações, né, do valor atualizado, como é que é feito o parcelamento, percentual de honorário recebido, também consta o reembolso das custas processuais. Só fazendo um adendo em relação aos honorários. Se o acordo judicial é feito numa divisão, por exemplo, de 36 parcelas, os honorários também são divididos em 36. Então, da mesma maneira que o número de parcelas do condomínio também é o número de parcelas dos honorários. E aí, esse cálculo de despesa para poder encontrar o valor do condomínio, esse ano a gente fez um pouco diferente, um pouco mais ousado. Primeiro, em função, né, dos erros, e aí houve um erro da Adtábil e meu, daquele problema quando a gente fez o orçamento e aprovou e não foi considerado o desconto de 15%. O ano passado, a gente tem um integrante novo aqui no escritório, que tem experiências com orçamento em empresas grandes, que tinha filiais em outros estados, então participava do orçamento local e também participava do orçamento nacional. E aí trabalhamos com a linha de raciocínio dessa empresa junto ao nosso orçamento. E aí a gente trabalhou com dados de receitas reais que aconteceu em 24 e projetamos ela para 25. Então vamos lá, Felipe. Então, o total de despesas é diminuído da previsão de receita. Então, desce só um pouquinho, Felipe. Não, ao contrário. Aí tá bom. Então, a gente fez aqui. Então, no total de despesa vai diminuir o quê? Aluguel do bar, R$ 830. Aluguel de 10 lojas, R$ 8.300. IPTU das lojas, que é o que a gente vai arrecadar, e aí vai matar com parte daquela despesa que a gente colocou lá em cima do IPTU. Condomínio no centro comercial, que a gente cobra dos lojistas, está aqui inserido. Receita com reciclagem, a gente pegou o total de arrecadação de reciclagem de 2024 e dividiu por 12 e colocou ela aqui. Receita de eventos, o que são esses eventos? Festa junina e Réveillon. Então, a gente pegou o que foi arrecadado em 24, achamos a média e colocamos aqui. Convites, seresta, sábado, domingo e feriados. Pegamos a média das arrecadações dos convites e colocamos aqui. Porque o ano passado, no orçamento, foi aprovado que as receitas de convites elas entrariam no caixa normal para o pagamento geral da despesa. Não foi feito igual foi feito com as multas que a gente vai juntando para no ano seguinte dar destinação para ele. Então, a média de arrecadação de convites está sendo colocada aqui. O aluguel do Inovar, né? E o aluguel do estacionamento, que nós temos hoje 2 espaços locados. Eu vi que gerou uma certa polêmicazinha no grupo hoje. Hoje a Imaculada paga aluguel e o Mauro também. O Mauro, ele tem uma licença da prefeitura para poder fazer a venda dos produtos dele. Só que a gente falou, Mauro, esse espaço aqui é o espaço que a gente vai locar. Então, no momento que a gente tiver a locação para todos os espaços, você pode sair, você pode ir para qualquer parte do condomínio, qualquer parte da calçada do condomínio que a sua licença permite isso. E aí, como ele falou que aquele espaço já é um espaço antigo, ele não queria se deslocar e, por esse motivo, ele assinou um contrato com o condomínio e aí ele já vem pagando. Então, o mesmo aluguel que a Imaculada paga, o mesmo aluguel que o Mauro paga. Nós temos 4 ligações da Copasa, então a Imaculada paga a água consumida dela e o Mauro paga a água consumida dele. E aí é fornecido energia elétrica para os dois, que ali é mais para a lâmpada, né? E aí é feito um reembolso também desse consumo de CEMIG que eles utilizam lá. Então, aí nós estamos prevendo aqui a arrecadação de dois aluguéis. Como ainda tem 2 vagas, então a gente
não colocou 4, porque a gente só tem 2 locadas. Então, a média de receita prevista esse ano, por mês, é de 24.674. Então, aí a gente pega total da despesa bruta, menos a receita, aí a gente chegou no total de 216.445 de despesa média para ratear. Vamos ratear por qual percentual? Se a nossa inadimplência foi 5,77, aí a gente vai dividir, né, esse percentual, a gente vai dividir o total o saldo entre receita e despesa e vai dividir por 753 apartamentos. Então, o nosso condomínio externo sairia de 274,10 para 287,44. Até o mês, a gente sempre iniciava a cobrança do novo condomínio em fevereiro, relativo à competência de janeiro. Aí, em função do ano passado, da gente não conseguir cumprir com os prazos de apresentar em novembro e votar em dezembro. Então, o que a gente está apresentando aqui hoje para vocês, vocês vão receber o material até terça-feira da semana que vem. Aí a gente vai para uma votação em fevereiro, né? Vão dar aí 30 dias aí para que os blocos possam discutir e aprovar ou não o orçamento, né? Então, o outro item também, que através do novo Código Civil que vai ser aprovado para 2025, a gente não pode ter aquele desconto por pontualidade. Então, aprovado, independente de qual o valor de condomínio externo que for aprovado esse ano, quando a gente for fazer a primeira arrecadação dele, a gente já não vai dar mais o desconto de 5% pela pontualidade, né? Então, até o mês que vem continua 274,10 com os descontos de 5%. A partir de março, independente qual que seja o valor do condomínio externo, não vai ter mais o desconto por pontualidade. Então, ao analisar as despesas, né, não esquecer que a gente projetou as receitas pelas médias e a gente está projetando a mesma inadimplência de 2024. Se essa inadimplência, por exemplo, de 2025, ela sair desse patamar, significa que vai ser necessário algum ajuste da despesa no decorrer do ano, né? Mas a gente está otimista pela compreensão dos condôminos, pela percepção que a cobrança mais efetiva, com Serasa, com processo judicial um pouco mais ágil, com colaboração dos síndicos nas cobranças internas também, a gente consiga manter a média. Gente, eu vou deixar um espaço para a gente, se alguém tiver alguma dúvida, que tiver algum esclarecimento, deixando em aberto o seguinte: qualquer dúvida no decorrer desses próximos 30 dias, pode acionar no grupo de síntese. Acho que no grupo de síntese seria interessante, que às vezes uma pergunta vai ter uma resposta, pode ajudar, às vezes, alguma dúvida de alguns outros síndicos que às vezes não fizeram pergunta. Mas se tiver alguma coisa que vocês queiram esclarecer aqui agora, a gente está aqui à disposição. Boa noite a todos. Paulo, Oi. sobre a poda em 2024, a gente tinha mensal R$250. E agora estão previstos R$2.000. Essa elevação devido quantas árvores ainda que falta para poder fazer a poda? Não, na realidade, as podas as supressões que foram solicitadas, foram autorizadas pela prefeitura, elas foram todas feitas.
Ah, tá. Foram todas feitas. As outras podas que não precisam de autorização também foram feitas, né? Por que a gente manteve manteve-se a média e aí a gente fez ainda uma atualização dessa despesa? Para seguir a orientação do engenheiro ambiental que esteve aqui, de alguns processos internos que tem que ser feito nessas árvores, para melhorar a saúde delas, para não acontecer o que aconteceu com as supressões que houveram, porque o que foi autorizado suprimir foram de árvores que já estavam mortas ou próximos a morrer. Então, aí seria mais um trabalho preventivo, o custo disso era mais para um trabalho preventivo durante o ano. Acho que o Reginaldo também levantou a mão. Reginaldo, bloco 10. Gostaria de saber, não sei porque eu peguei no decorrer da sessão, Sim. sobre as câmeras do condomínio em geral. O Reginaldo, eu comentei o seguinte: o ano passado, as câmeras não foram feitos investimentos com o que estava orçado. E esse dinheiro foi gasto com outras despesas que extrapolaram, como foi poda, por exemplo, e como foi a brigada de incêndio. Em 2023, foi comentado no colegiado de fazer parcerias com alguns blocos, né, que já tinham CFTV, e aí o condomínio colocar mais uma, duas ou três câmeras nesses blocos, e aí fazer um compartilhamento dessas imagens. Houve algumas mudanças de pensamento da comissão executiva no ano passado, mas eu acredito que a atual comissão vai trazer algo de novo para o colegiado, ser discutido, e aí dar um direcionamento para essa despesa para esse ano. Ok, obrigado. Eu acho que a Gislaine também levantou a mão. Paulo, boa noite a todos. De forma leiga, perguntando, sobre o aumento, tirando 5% de desconto, cobre o aumento do que vocês estão querendo, que vale aí para 80 e poucos, né? 280 e poucos. Mas o que está sendo feito, além de tirar o desconto de 5%, mais o aumento? Eu entendi. Então, se você for considerar o valor líquido do condomínio, né, ele sairia de 260 para 284, né? Se eu não estiver enganado. Aí nós estamos falando de um aumento em torno de 9,98%. Isso. Exato. Eu queria só saber qual que é o embasamento tirando O embasamento são o aumento das despesas, né, Gislaine? A gente não pode esquecer que a gente estava desacostumado com a inflação, isso aconteceu o ano passado. A gente tem uma perspectiva de Selic alta durante todo o ano, então aquela sensação de inflação alta o ano passado é uma tendência da gente ter para esse ano, né? O impacto, o aumento teria um impacto até maior, mas ele foi diminuído com aquela previsão de um pouco mais de receita, né, manter as mesmas receitas do ano passado para ter esse abatimento. Então, a gente tem que ver que nós temos uma despesa do Maristela fixa alta, 10% dela vai ser abatida com a questão das arrecadações. Aí você pode falar, Paulo, mas e o valor arrecadado de recuperação de crédito? Não está no orçamento, mas ele é utilizado com as obras, por exemplo, a revitalização dos muros, revitalização do Inovar, está tudo saindo através dessa recuperação de crédito, não está sendo feito rateio de despesas para essas obras externas que estão acontecendo. Então, assim, uma média de um reajuste de 10%, se a gente for comparar com muitos e muitos serviços, ela não foi tão alta num período de 12 meses, não. Entendo. Vamos aguardar. Obrigada, Isso. viu? Eu vi que teve mais gente que levantou, só não gravei quem? Lourdes Machado. Lourdes Machado. Ok. Boa noite. Boa Tudo noite. bem?
Tudo bem. Aqui, eu queria... Sempre se fala que os moradores, né, eles não têm participado muito. Então, os síndicos, eles, às vezes, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Muitas vezes, eu estou entendendo que o síndico está tomando essa decisão. São 16 apartamentos. Como os moradores, às vezes, não participam, existe uma possibilidade de tentar melhorar isso, para que uma decisão não fique, por exemplo, na mão somente de um síndico. Ou, por exemplo, um síndico, às vezes, ele está dando opinião para 16, enquanto tem um bloco que 13 pessoas participam e está entrando como uma opinião só também. Pode haver uma forma de ou o síndico levar quem realmente está participando, não só chegar lá e falar assim, não houve participação no meu bloco. Então, o meu voto é sim, por exemplo, vai ter diversas novas despesas, né? Igual 1.500 a mais para despesa com advogado. E isso gera, no ano, 18 mil, e eu não sei se talvez eu não vi falar sobre a questão de melhoras, por exemplo, mudar talvez alguma despesa que tenha acontecido para uma outra, para melhorar o visual do nosso residencial, entendeu? É possível isso? Eu estou falando uma besteira muito grande? Não, o seu pensamento é correto, mas o bloco que às vezes o síndico fala, isso eu posso confirmar, e comissão executiva também, da gente ir em assembleia convocado pelo síndico e um morador, 2, ou ter assembleia que teve, nós temos um membro da comissão executiva que na eleição dele foi ele a subsíndica só. Então, quando o condômino não participa e não opina, ele concorda com o que foi aprovado internamente. Sim. Então, se tem algum bloco que teve 13 pessoas e teve bloco que não teve nenhuma representação, o síndico tem esse poder de votar pela consciência dele, pelo entendimento dele. Quem teria que reclamar é o morador, só que o morador ele é ausente. Tá, mas nós que somos presentes, a nossa voz, ela não está aparecendo. É um voto dentro de 50. Como é que é? É um voto dentro de 50. Então o que acontece? Será que isso não poderia, às vezes, porque às vezes o voto de quem não quer participar, beleza, não tem problema, mas quem quer, o voto dele não está valendo às vezes. Está valendo um voto dentro de 50. Mas olha para você ver, quando um síndico representa 16 votos e um outro ele representa 16, porém esses 16 não votaram. E aí tem um síndico, por exemplo, que ele está lá representando 13 com um voto somente. E não está sendo 13, está sendo somente 1. Aí fica 1-1. A votação Lourdes, tem condições de alterar sim, Lourdes. Para isso temos que alterar a convenção e o regimento. Tá, então, como a convenção e o regimento é difícil, será que poderia, pelo menos, realmente mostrar que esse síndico não teve os votos? Para nós que somos, né, quem estamos pagando e querendo mudança, a gente poder tomar uma decisão? Será que pode ser feito alguma coisa? Porque muito se fala sobre quem não quer, mas existe muita gente que quer e que não está tendo voz. Não, voz tem através do bloco. Agora, não existe nenhuma indicação que o bloco X não fez assembleia e o síndico votou do jeito que ele quis. Não tem disso. Não, Paulo. Eu não estou falando que ele não fez. A gente tem que pensar ele faz a assembleia.
o formato do Maristela ele é muito grande, então a representação é por bloco. Eu vou te dar só um exemplo para você, um exemplo idiota para você ver como é que o morador do Maristela é. A reclamação do bloco 51 é constante durante o ano, não é? Daqueles moradores de rua. Nós tivemos 2 candidatos a prefeito em o ano passado, que foi o Fuad através do vice, Álvaro Damião, que esteve presente, devia ter umas 15, 18 pessoas participando da reunião. Todos os moradores foram convocados. Depois nós tivemos a presença do Bruno Engler, até bem próximo das eleições, a gente teve 7. Candidatos a prefeitos foram até o Maristela ouvir as demandas. A maioria não foi lá. Sim. Agora, eu não comparo isso ao que eu estou falando, não, tá, Paulo? A mesma coisa, Lourdes. Não, não é a mesma coisa, não. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. A gente começou a constar em ata a presença dos síndicos. Não, eu quero saber quais são presentes. São sempre os mesmos. Tá, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Agora, você não, é porque você já fez, como é que eu vou dizer? Você coloca os moradores como desinteressados. Para com isso, não é legal. Você é nosso representante, então não é legal. É a realidade, Lucas. É a realidade. Aí deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu dar um outro exemplo, já que você deu esse exemplo. 8h da noite da terça-feira, muitos moradores não puderam ir lá, ver o Fuad, ver o Bruno Engler. Mas, durante uma semana, o morador tem condições de votar em um papel o que ele quer ou não. Então, eu estou levando para vocês opções de a gente ver se realmente essa fala de vocês está trazendo algo que os moradores não estão participando. Por exemplo, se vai ter uma questão no bloco, faça um documento. Nós que estamos interessados em melhora no residencial, assim como eu tenho certeza que o Paulo quer também, porque ele é o nosso representante. A gente tem que procurar soluções e não ficar colocando que não está fazendo, que não está isso, que não está aquilo. É a mesma coisa. A gente vai colocar uma nova despesa aí de 18 mil, exemplo que eu estou dando para vocês, que talvez vai ser votado por um seus exemplos síndico. ficam nas despesas da minha empresa, né? Engraçado, né? Não, Paulo, não está nas despesas. Eu falo sobre a questão das festas que estão sendo feitas e que nós não autorizamos, nós não estamos sendo consultados Lourdes, mais. É um monte de coisas, Paulo. Dá uma olhadinha na média de arrecadação das receitas das festas e depois você verifica a previsão de despesas. Aí vai desmentir tudo isso. Ô, Paulo, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Se a despesa, tá, Paulo? Se a despesa for 1% e ela ajudar a comprar uma câmera, ótimo. Eu não gasto ela num mês, entendeu? Eu não gasto ela naquele mês. Eu não falo para tirar, Paulo. Ô Lourdes, esquece isso que o condomínio vai arrecadar para conseguir pintar, que o condomínio vai arrecadar para poder contratar câmera. Essas despesas têm que ser pagas pelo morador. A gente não é uma empresa que a gente vende. Ok, Lourdes, acho que a gente não vai chegar. Você mostrou, e tá bom. Você mostrou aí valores. Para mais pessoas. Marco Antônio, por favor. Você mostrou aí valores de 4 milhões e você realmente acredita que a gente tem que desembolsar mais para melhorar? Ô, Lourdes, eu não vou discutir com você mais isso, não, Marco tranquilo. Antônio, por favor. Tranquilo, Paulo, tranquilo. Fica aí, se alguém quiser pensar sobre isso, beleza? É sugestão. Vamos lá. Tá? Quem botou, acho que foi o Marco Antônio, Dal. Vamos lá, Marco. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, Marco. Então, eu vou dar uma sugestão aí com relação... Alô, estão escutando? Sim, Marco, estamos escutando. Então, eu tenho utilizado nos últimos anos muitas ferramentas que podem, talvez, sanar essa dúvida da nossa colega síndica
que é o seguinte, no meu bloco, lá no bloco onde eu sou síndico, nós utilizamos muito a questão da enquete. A enquete permite que os proprietários, que são aqueles que realmente são quem devem determinar as infraestruturas, despesas, etc., opinem e façam as suas contrarrazões, ou seja, dê a sua opinião, fala que não quer, fala que quer. Então, eu acho que para facilitar e tornar mais transparente a ação do síndico, que ele passasse a utilizar, então, as pessoas que não podem ir nas reuniões, a fazer enquete, sabe? É uma coisa simples, você faz no WhatsApp, mas que seja os assuntos que envolvam a questão patrimonial, a questão financeira do bloco, restrita, obviamente, aos proprietários. Aos inquilinos, cabe a questão da conduta, né, e outras atividades correlatas aos inquilinos. Então, desta forma, você levaria sempre para a reunião aquilo que foi definido pela maioria dos proprietários, naquilo que diz respeito à competência do proprietário. Então, por exemplo, nós estamos aí com a necessidade de pintura dos blocos há algum tempo. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu. Por quê? Porque não houve uma organização para tal. Então, a sugestão que eu dou para a senhora e para os demais colegas é utilizar das ferramentas de tecnologia, que são simples, estão na mão da gente, para tratar dessas demandas que são corriqueiras de decisões e etc. Eu vou dar um exemplo para os senhores. O meu interfone queimou. Todo mundo sabia que eu poderia comprar um novo interfone, mas eu não sou dono do recurso do bloco. Eu sou apenas um gestor daquilo. Então, eu submeti a todos os proprietários que votassem. Graças a Deus, compramos o produto, já está até instalado. É uma ferramenta ágil, prática e de toda sorte muito transparente. É a minha contribuição, viu, Paulo? Ok. Ô, Marcos, já tem alguns blocos que já utiliza, até o síndico profissional, o Charles, já utiliza dessa ferramenta, e ele já também, acho que foi o bloco 4, alguns blocos solicitaram a ele, então, esse tipo de votação já está sendo feito por alguns blocos, inclusive foram utilizados até no regimento interno nas propostas. Dos blocos internamente discutiu alguns assuntos, eles votaram por lá e aí o síndico levou a proposta do bloco para a Assembleia. Mas foi bom você ter falado e reforçado sobre isso, mas alguns blocos já vêm utilizando essa ferramenta também. Mas eu acho que é importante... Não tem, da transparência, e aí evita esse mal-estar, né, que às vezes a pessoa está com dúvida, não sabe se realmente o síndico... Né? Principalmente aquele bloco que tem muito apartamento de aluguel, né? E aí você tem que ter o voto do proprietário, aí essa ferramenta também ela é extremamente necessária. Exatamente. Então essa seria a minha contribuição dessa noite. Obrigado. Eu vou até constar em ata essa sugestão, tá, Marco? É bom que a gente reforce isso para os demais. Tá bom. Uma boa noite a todos. Mais algum síndico? Ô, doutor Paulo, Reginaldo novamente, só para tirar uma dúvida. Vamos. Essa inadimplência no total, por mês, gira em quanto mais ou menos? A gente colocou ela anual, tá? Não, beleza. É só para ter uma noção aqui do que eu vou falar. Ah, tá. Mas aí você vai receber a planilha e depois a ata fica mais fácil de você... Já pensou se não... Por isso que eu falo que, tipo assim, teve um aumento, mas já pensou se não tivesse nenhum inadimplente, tivesse todo mundo ok? Com certeza a gente não ia ter muito aumento todo ano. Infelizmente, o que está tomando conta do condomínio chama inadimplência.
Se a gente for colocar todo mundo apto, todo mundo ok, não vai ter praticamente aumento, quase um ano nenhum. Esse que está quebrando o condomínio, esse chama-se inadimplência. É isso que está gerando esse gasto com a gente. Ok. Rúbia? Boa noite, todo mundo. Na verdade, era só para reforçar o que o Marcos já falou, que a gente talvez possa, dentro da comissão, estudar uma possibilidade de ajudar a situação da Lourdes, de identificar melhor os blocos. Então, só para deixar aberto que a gente vai levar isso para nossas reuniões de comissão executiva, para a gente ver o que a gente consegue fazer dentro de um apoio dos síndicos, para que a gente consiga fazer esses votos valer e trazer mais transparência. Mas está muito voltado para a ideia que o Marcos deu. Dorinha. Ok. Só reforçando, né, que a forma de votação é do bloco, né? Só vai estar dando ali uma sugestão, né, interna. Uma ajuda mesmo, uma contribuição, exatamente, para a gente tentar, de alguma forma, mediar isso daí, mas vai ter um estudo também. A gente traz um retorno para eles, a gente consegue, do que vai ser possível fazer, dentro do que já está dentro do regimento. Outra coisa, só reforçando uma fala lá do Conselho Fiscal do ano passado, que tem intenção para esse ano de fazer uma reunião com os síndicos por quadra, para poder estar discutindo a questão de prestação de contas, para meio que dar uma unificada no modelo de prestação de contas, para que internamente possa ter um modelo de transparência de forma interna, igual é feito com o externo. Então, acho que a gente pode aproveitar esses momentos com os síndicos e trabalhar essa questão interna de modelo de votação. Mas a gente aqui, deixando bem claro, a gente não tem reclamação de morador falando que o síndico não fez assembleia, que a proposta que o síndico está levando para o colegiado difere do que foi discutido internamente no bloco. Eu acho que melhorar e ampliar a transparência, ótimo, mas hoje nós não temos nenhuma denúncia de bloco que o síndico está fazendo o voto sem ouvir os seus moradores. O exemplo primordial foi o que aconteceu no regimento. Todos os blocos fizeram suas reuniões internas. Para fazer isso. Boa, doutor Paulo. Acho que a Dorinha que levantou a mão. Sim, eu quero só confirmar o que a Lourdes falou, o Marcos e agora a Rúbia. Essa transparência, a importância disso. Eu acredito que a enquete é uma ótima, mas aqui no nosso bloco eu sempre procuro fazer por escrito, passo de porta em porta e levo e sempre protocolo. Tudo que é para votar, porque isso é seguro para mim e seguro para o meu bloco. Eu acho que se alguém falar, eu não votei, eu não sabia... não votou porque eu não te encontrei de maneira nenhuma de WhatsApp. Então, o meu bloco, né, a Lourdes está sempre, a gente tem uma parceria, todo mundo aqui no meu bloco são exigentes, como você sabe, todo mundo participa, e então eu não vacilo, eu gosto de fazer bem claro, por escrito, assinado, de porta em porta, e é bom para mim e para todos. Eu acho que essa seria a melhor maneira para todo mundo, a transparência, né? E para evitar, né, qualquer tipo de fala, não é? Isso mesmo, certinho, Dorinha. É isso. Então, tá bom. Simone? Só reiterando aí a questão da Lourdes, né, aquela sugestão que ela está falando, eu acho que aconteceu essa forma que ela está citando aí, aconteceu quando foi feito a votação para as obras, que foram todas as obras, não sei se vocês lembram, que aí todos os síndicos teve que levar a votação de cada bloco, né? Então, por exemplo, aqui, no bloco 13, são 16 apartamentos, 10 votaram sim e 6 votaram não. Então, o que o síndico respondeu na hora? Sim, né? Que Sim. Foram a maioria. Então, é importante essa enquete que o Marco Antônio falou, mas se adotar esse método como básico para todos os síndicos atuarem,
vai ser muito interessante, sim, que aí leva no papel. Eu gosto muito de trabalhar com o papel ainda, tá? Gosto da modernidade, que é a internet, tudo, as redes sociais, mas quando se trata de votação, se a gente tiver por escrito, isso aí é fundamental para não ter problema nenhum na hora de falar que o síndico votou sim lá, mas lá atrás na votação no bloco foram 10 sim e 6 não. Então prevaleceu o sim. Só essa questão que eu estou relembrando aqui, que foi as obras que foram feitas e deu não para a revitalização de todas as obras que estavam querendo ser feitas. Obrigada. Nada. Mais alguém? Comissão Executiva vai querer falar algo dos assuntos gerais? Não? Gente, então a gente pode encerrar a Assembleia, então. Então, só reforçando, no informe dessa semana, vai sair um pouco do que foi discutido aqui, vai ter uma ata simplificada da Assembleia de hoje. Até terça-feira, todos os blocos, todos os síndicos irão receber todo esse material impresso. Também, no informe do final de semana, essas planilhas vão ser todas também divulgadas no grupo de síndicos, então, tanto no papel como de forma eletrônica. Eu só vou voltar de novo a falar os blocos presentes aqui. Se tiver algum bloco que eu não anotei, não vai estar em ordem, tá? 26, 3, bloco 1, bloco 38, bloco 27, bloco 31, bloco 37, bloco 11, bloco 16, bloco 32, bloco 14, bloco 13, bloco 29, bloco 4, bloco 50, bloco 6, bloco 18, bloco 9, bloco 36, bloco 21, bloco 25, bloco 46, bloco 39, bloco 44, bloco 8, bloco 48, bloco 7, bloco 49, bloco 10, blocos 23, bloco 30, bloco 35, bloco 15, bloco 41, 44, 33 e 34. Tem algum bloco que eu não citei aqui? Charles, você levantou a mão? Paulo. Oi. É que eu tô só com uma dúvida. O meu telefone deu tava no anel rodoviário. Sim. Ficou definido o percentual de reajuste? Já... Não. Vai ser levado para os blocos com votação no mês de fevereiro, tá? Então vai ser dado um prazo de 30 perfeito. dias para análise. Obrigado, viu? Só isso mesmo. Obrigado. Boa noite a todos. Charles, eu acho que você levantou a mão, Charles? Gente, então a gente pode... Foi engano, Paulo. Oi? Foi engano. Ok. Então podemos encerrar a Assembleia, gente? Sim. Então vamos encerrar a Assembleia às 21h05. Boa noite a todos. Então, tá, muito obrigado, tá? Boa noite a todos. 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 Boa noite. Noite boa. Eduardo, seu apartamento pegando fogo, hein? Você gostou da minha lareira? É isso, hein? É isso.